Fala galera, então bora lá pro vídeo de hoje, porque é o seguinte, eu tô cansado desse processo de ficar procurando, por exemplo, os meus concorrentes, porque eu tenho aqui a GripPeg, né, o meu software de bares e restaurantes, e aí eu falei, por que não utilizar um OpenClaw para fazer todo esse processo? Então bora lá, mostrar para vocês como que eu uso o meu celular, né, uso o Telegram para fazer as comunicações ali, ou você também pode utilizar o WhatsApp, e aí você interage com o seu bot para tirar insights do seu produto. E um dos objetivos é criar ele especializado em acessar os concorrentes para conseguir trazer insights para a gente de funcionalidades, por exemplo, que a gente ainda não tem, e aí a gente pode ir trabalhando e evoluindo cada vez mais essa ferramenta. Para você que não me conhece, sou o Gabu, sou engenheiro de software, estou aqui para a gente falar um pouquinho mais de tecnologia, e uma dessas tecnologias que a gente vai falar hoje é o OpenClaw, porque assim, todo mundo fala disso, só que tem algumas coisas interessantes. Hoje a gente vai no processo mais de hands-on, de colocar realmente mão na massa para fazer algumas configurações e mostrar para vocês como eu configuro o meu OpenClaw. Porque galera, instalar o OpenClaw e tudo mais, não é uma tarefa às vezes tão difícil. Só que você tem alguns problemas nisso, que é, precisa ficar rodando 24/7 para de fato funcionar. Às vezes você tem que abrir o acesso à rede externa e você quer comunicar com o WhatsApp, você quer comunicar com o Telegram ou outras ferramentas de comunicação como o Discord e tudo mais. Então as coisas ficam meio... Como é que faz? Só que, qual que é o ponto? Tem um negócio interessante. Quando a gente está pensando em rodar o OpenClaw, eu estava, por exemplo, em Las Vegas, no evento do Google, e aí eu falei, pô, vou comprar um Mac Mini. Porque, galera, o Mac Mini é de fato, né, um mini PCzinho ali que a galera tá usando muito para rodar o OpenClaw. Eu falei, beleza, vamos comprar o meu. Galera, eu fui em todas as lojas da Apple, fui em todas as Best Buy da cidade, porque Las Vegas não é tão grande assim, não é a cidade grande igual a gente imagina, tá? Então deu para ir em todas, só que nenhuma tinha disponível para comprar na época da viagem. Você tinha que pedir, e em algum momento ia chegar e tudo mais. Então assim, infelizmente não deu para pegar um Mac Mini. Só que, em contrapartida, vende o Mac Mini, por exemplo, no Brasil. Só que lá, eu estava olhando para uma faixa de $599 na loja oficial, que vai dar mais ou menos, em média, uns R$2.000. Só que aqui no Brasil, você acha para comprar, por exemplo, na OLX, na faixa de uns R$4.000. Então, a gente está falando do dobro do preço. Então, assim, fica um negócio muito discrepante. Só que tem uma solução que eu vou adotar aqui para facilitar para todo mundo. Que aí você não precisa gastar nem 2.000, nem 4.000, e mesmo se você quiser gastar 2.000, você precisa ir para os Estados Unidos e ainda precisa ver se tem estoque, porque a gente procurou, por exemplo, em New York também não tinha, em outras regiões eu procurei também não tinha, infelizmente é um cenário que está em falta. E aí saiu até um anúncio da Apple em 2 dias que eles vão descontinuar esse modelo de 256 GB, 16 GB de memória e vão vender só o de 512. Só que aí tem uma sacada de preço, tá? O de 512 custa $799. Então você tem um aumento de $200 por 250 GB a mais. É um preço muito discrepante que não vale a pena. Então, normalmente todo mundo pegava o 256, colocava um DockStation, colocava um SSD e aí ficava feliz. Só que no caso não dá para fazer mais esse tipo de abordagem. Só que tem uma solução que está no link aqui embaixo, que você pode simplesmente comprar por poucos reais por mês, se você diluir e rodar muito tempo pensando nesse valor, né? Todo que a gente falou aqui de 2.000 ou 4.000 reais, trazer para a realidade aqui no Brasil. E daí você pode utilizar HostGator, assim como eu estou fazendo aqui no vídeo de hoje. A gente fez a configuração, criou a conta da HostGator, ele já tem a configuração do OpenClaw. E por que a gente utiliza alguma ferramenta dessa? E, galera, não é recomendado você utilizar o OpenClaw rodando na sua máquina, porque você vai ter que ficar liberando acesso para ele, e aí você libera acesso para um monte de coisa sua, e não faz muito sentido. Então você tem um ambiente isolado, todo configurado, bonitinho, para você fazer isso. Então essa é a ideia de você utilizar uma ferramenta como essa. E daí, tem algumas coisas interessantes. Qual que é o desafio? O desafio é a gente criar um agente especializado na minha empresa aqui, que é a GripPeg, né, o meu software aqui, para conseguir trazer para a gente insights de concorrentes. Então, uma coisa simples, mas uma coisa muito útil para você pensar no direcionamento do produto. E por que não utilizar uma ferramenta como essa? E daí algumas coisas interessantes.
Galera, não é fácil você fazer qualquer tipo de configuração também no OpenCloud. E daí, tem um outro combo que eu fiz, que é esse aqui que está na tela, que é utilizar o Cloud Code. Então eu vim aqui no Cloud, entrei no modo Code, e aí eu fui lá na HostGator, depois que eu criar a conta, e aí eu trago para ele aqui a chave SSH, a senha, para ele acessar e deu um bypass permission. Como é um ambiente isolado e tudo mais, tá tranquilo. Dei o bypass permission para ele, e daí, galera, ele saiu fazendo tudo que eu preciso. Por exemplo, olha aqui, o último comando que eu mandei para ele. Antes você tinha usado a API dos mapas, porque eu tinha feito umas versões antes, só que ele perdeu e eu pedi ele para incluir. Então agora ele vai ter o Playwright para acessar os sites dos concorrentes e ele vai ter, né, a API do mapa. Então, tudo configurar agora manda o Pair Code. Então, toda vez que ele faz uma alteração, você vem aqui, ó, deixa eu conectar aqui o telefone de novo. Aí eu venho aqui, mando um oi, aí ele vai mandar o Pair Code para mim, eu copio. Ah, ele já está até configurando. Procure um concorrente na cidade de São Paulo para RipPeg. Vamos ver se vai estar funcionando. Talvez a gente vai precisar de reiniciar. Mas o que eu faço? Eu vou configurando o meu OpenCloud junto com o Cloud Code. Ó, ele trouxe várias coisas aqui, ó. Na verdade, quero concorrentes de sistemas e não clientes. Aí ele trouxe algumas coisas aqui que ele pediu para reiniciar e tudo mais. Aí ele trouxe, ó, a gente pode copiar então essa mensagem aqui que está com erro. Aí eu venho aqui, coloco no Cloud Code e aí ele vai trabalhando. Então, qual que é a ideia que eu quis trazer para vocês? É que a gente faz o uso, né, da ferramenta, só que eu vou utilizando o Cloud Code para fazer todas as configurações que eu quero. Então, tudo que você pedir, que você quiser, você dá o bypass aqui, coloca a chave SSH, coloca a senha. Basicamente, você entra na HostGator, pega a chave SSH, pega a senha e passa aqui para ele. E daí você vai interagindo com o Cloud Code para tudo que você quiser de configuração. Então, no caso, o desafio que a gente está fazendo aqui é essa configuração dele usar o Playwright, dele fazer o restart ali na aplicação. Toda vez que você vai configurar, por exemplo, um novo bot aqui no Telegram, eu prefiro usar o Telegram porque ele é mais fácil, tá? Você fazer todas as configurações. Então ele aparece aqui, por exemplo, eu estava usando aqui, tinha dado errado. Então todas as informações a gente vai melhorando o nosso bot a cada vez mais. Tem algumas opções também, que eu não testei, que tem como você ir dando informações para o próprio OpenCloud e trabalhando. Só que eu preferi o quê? Usar o Cloud Code para deixar ele todo configuradozinho. E aí com isso eu vou trabalhando. Mas ele trouxe, por exemplo, aqui alguns concorrentes. Tá vendo? Só que o que acontece? Ele já tem aqui algumas informações, já traz o tools, só que ele não conseguiu usar o browser. E daí eu falei para o Cloud aqui, Chrome baixado, agora ele vai configurar o OpenCloud para usar o caminho correto. Então, olha que legal, você tem um bot que você usa AI para configurar o próprio bot. E o Cloud Code é muito bom para você fazer isso, porque ele facilita muito o processo, galera. Você vai pegando, manda mensagem para ele aqui, e ele vai configurar uma das coisas. Então, para tudo começar, é só você pegar a SSH e falar, olha, esse aqui é o IP SSH. Na hora que você abre o... Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu aqui, peraí. É até mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu abri aqui o produto, eu tenho meu IP, tenho minha porta, tenho o usuário, e aí tem a minha senha. Aí você altera a senha, copia isso aqui, a porta, o usuário, aí você manda para o Cloud. Olha, esse é meu IP, essa é minha porta, esse é meu usuário, esse é minha senha. Faça o acesso aqui nesse servidor, e aí você vai pedir para configurar o que você quiser. Então você fala, eu quero um OpenCloud para buscar concorrentes, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Então você vai evoluindo ali no Cloud Code e ele vai colocando todas as informações lá para gente. Então, por exemplo, aqui no caso, ele começou a fazer, deu que está inválido, aí ele vai tentar, ele vai achar a informação e vai deixar configurado. Então aqui a gente está utilizando o Cloud Code na versão Sonnet, tem a versão mais atual, eu estou usando só na Sonnet para não ficar gastando tanto token, mas se você quiser, você pode fazer. Vou remover a config inválida e criar um script Playwright standalone via bash, ou seja, que como a gente está usando o servidor, ele está falando que não funciona a extensão do Chrome, que às vezes você roda na própria máquina, então às vezes precisava de entrar ali no suporte e pedir alguma alteraçãozinha, mas de boa, o que a gente está fazendo aqui funciona perfeitamente. Daí galera, quando ele está fazendo ali, que eu gosto de comentar isso, porque muitas vezes a gente está fazendo a configuração, principalmente do OpenCloud,
e você tem que fazer um monte de coisa na mão. Às vezes você fica meio perdido, né, de como fazer. E daí a minha ideia é mostrar esse combo para vocês, né, o Cloud Code com tudo isso, é que você vai conseguir fazer toda a configuração e montar o bot exatamente do jeito que você quiser. Aí, tem um outro modo que a gente pode trazer num vídeo mais no futuro, que é você fazer o próprio OpenClaw, ele ir se auto-melhorando. Então, por exemplo, você pediu uma coisa e ele não tem, ele vai lá e vai fazer aquela coisa. Mas, por exemplo, quando precisa de alguma chave de API, alguma coisa, você vai ter que mexer lá no Env, né, para colocar essa informação e não jogar para o OpenClaw. Mas no caso, aqui no Cloud Code, como depois eu deleto, só para fazer o teste, eu mandei para ele, ele foi lá e fez a configuração. Mas você também pode utilizar uma ferramenta, por exemplo, o Doppler, para você configurar todas as env e só faz a configuração aqui para ele baixar. Então dá para fazer algumas coisas nesse sentido. Então permissão errada, ele está fazendo aqui ainda. Vou fazer o reforço, o novo container vai criar o OpenClaw do zero a partir do CloudBot que já corrigi. Então tudo que a gente foi fazendo, foi dando errado, eu consigo ir passando para ele e ele fazendo toda a configuração. E aí por isso que eu falei, a gente está fazendo um vídeo hoje mais hands-on, que eu queria mostrar para vocês, né, como que eu configuro os meus OpenClaws, né? Aqui, basicamente, eu passo aquelas informações e a partir disso a gente vai interagindo, até a gente conseguir chegar no resultado que a gente quer. A gente tem um vídeo anterior que a gente tinha feito, né, sobre essa configuração, que era para pesquisar possíveis restaurantes para a gente entrar em contato. E aí ele entrava em contato, e aqui a gente está fazendo ao contrário. Eu estou procurando concorrentes para eu montar minha base de dados para a gente utilizar dentro do nosso projeto. E aí aqui ele está trabalhando o Playwright, que ele vai fazer, o Chrome. Então deixa ele ir trabalhando, e daí a gente já volta só para a gente ver se vai estar funcionando esse processo. Porque, galera, uma das coisas mais importantes agora de você utilizar o OpenClaw, o Cloud Code, é uma ferramenta chamada Playwright. O Playwright, ele consegue abrir os sites e extrair um monte de informações de uma forma muito mais simples, porque ele usa o protocolo MCP, e aí ele abre o site, e aí ele vai clicando, fazendo tudo que precisa para trazer as informações. Então, quando você precisa, por exemplo, buscar os concorrentes, ele pode abrir o site, né, o landing page do concorrente, e trazer todas as informações que ele tem lá. E aí você pode ir alimentando uma base interna sua, e aí disso a gente pode evoluir, por exemplo, depois que ele fizer esse insight, a gente treina ele com toda a base de código do GripPad e ele criando, por exemplo, as tarefas que a gente precisa fazer. E aí, num nível um pouquinho mais acima, a gente pode utilizar um orquestrador de AI como o Shazam para você conseguir pegar todas essas tarefas e quebrando elas e fazendo, e a coisa se auto-gerenciando. Só que como esse projeto aqui é um projeto que a gente fez ele, né, na mão e tudo mais, a gente está evitando só sair gerando código com IA para ele não ficar tão zoado, né? Porque envolve dinheiro e tudo mais, galera, e já está bem validado aqui a solução. Então, para algumas coisas a gente não vai usar esse caminho. Mas é só uma ideia, principalmente trazendo pelo cenário que vai que você quer montar um projeto novo, ou você está pensando em ideia numa startup, você pode começar com esse modelo, né? Você monta o OpenClaw, que ele vai ser como se fosse o seu co-founder ali. Então você vai alimentando, melhorando ele, para ele tirar insights, conecta no GitHub e tal, e ele vai te ajudando a criar as informações. No caso aqui a gente usa o Gemini como base, tá? A gente está utilizando a API aqui do Gemini, mas você pode utilizar Cloud Code ou qualquer outra coisa para você fazer as interações. Mas como aqui são pesquisas muito específicas, né? Aí a gente está usando o Gemini Flash e tudo mais, os custos são bem baixinhos, a gente não tem um custo muito alto para fazer isso. Agora ele falou que deu tudo certo aqui, ó. Tudo configurado. Ó, vamos ver se a gente consegue tentar copiar aqui pro iPhone e não deixou. Vamos ver. Vamos dar um oi aqui, só para ver se está tudo funcionando. Ó, aí ele trouxe essa configuração aqui, ó. Que você tem que copiar. Oxi, aí você tem que vir aqui no Cloud e colar. Daí agora ele vai fazer a configuração do meu Telegram para ele ter acesso ao bot. Porque o bot, se você qualquer pessoa pesquisa, ele acha esse bot, só que ele só vai ter acesso se você liberar. Aí ele tem as permissões, beleza, vamos dar um outro oi. Então quer dizer que está tudo funcionando aqui com o nosso CloudBot. Ó, beleza. Aí ele ficou online agora. Analisa o site do Boomer e me conta os planos e preços deles. Aí vamos vir aqui, analisa o site do Boomer BR e analise os preços e planos dele. Aí eu pedi para ele fazer uma análise aqui pra gente e vamos ver se ele vai conseguir entregar o resultado. Isso é uma das coisas legais
você construir esses bots. Porque você pode ir na linguagem natural, ele trouxe. Não exibir os preços. Ó, usa o Playwright para acessar mais guias. Vamos ver se não tem mesmo. Deixa eu abrir aqui, porque às vezes pode ser que ele tá falando que não tem, mas pode ser que tenha. Planos. Eu acho que não tem mesmo. Ele tem algumas coisas aqui. É porque ele tá dentro, né? Eu pedi para ele usar o Playwright para acessar mais guias do site, alguma coisa. E aí a gente pode ir interagindo com ele para ele conseguir trazer essas informações que a gente quer, especificamente aqui desse projeto. Ó, aí ele trouxe. Olha que legal. Tá trazendo um monte de coisa aqui, ó. Um monte de informação. Ó, vamos lá. Vamos ver. Ó, deixa eu dar o scroll. Pedidos e tudo mais. Aí eu posso pedir. Baseado nessas funções, quais você acha que seria importante de termos? Era baseado, né? Escrevi errado. Baseado nessas, quais você acha que seria? E aí a gente vai interagindo e tirando esses insights pra gente colocar na nossa mentalidade para qual caminho que a gente vai. E o legal aqui, que se roda 24/7, você pode testar em qualquer momento. Então ele trouxe aqui, ó. Algumas seguintes seriam importantes da gente ter, ó. Atendimento virtual para WhatsApp, cálculo automático de preços, cupom de desconto, integrações, sugestões automáticas, opções de fechar conta, chamar garçom, com chaves com PDV e sistema de gestão e horários promocionais com desconto. Então, baseado no que a gente fez uma pesquisa muito rápida, ele conseguiu trazer essas informações para a gente. Acessando o site, eu fui em planos e sim, lá aparecia ter o preço, os preços. E aí você pode ir dando esses insights. E aí ele vai trabalhando em cima ali para conseguir. Então ele tem o OpenCloud, a orquestra com o Gemini, que aí você pode testar com outros AIs. Eu vou usar o Cloud como AI aqui, vou utilizar o GPT. É porque ele deu algum problema ainda. Aí ele trouxe algumas coisas ali que a gente precisaria fazer. Né? Usa o Brave API, mas só que a gente está usando a API do Google. E aí tem algumas coisas assim que a gente pode ir aprimorando no nosso CloudBot. E assim, galera, qual que é o resultado disso tudo? É que com essas ferramentas, se a gente investir tempo de fazer as configurações certas, você vai conseguir ter, de fato, um time trabalhando para você. Porque você pode ter vários Open Clouds configurados, cada um fazendo uma das coisas, e você pode fazer eles interagirem um com o outro para você conseguir resultados. Mas o que eu gosto de trazer aqui no insight desse vídeo para vocês? Galera, essa aqui é o jeito mais fácil de você fazer a configuração de um Open Cloud. Você usa o Cloud Code, usa a HostGator e aí você simplesmente faz a configuração e você monta o bot para o que você precisa. E a partir disso a gente vai evoluindo e a gente pode trazer outros cenários aqui para vocês nos próximos vídeos. Então galera, espero que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, porque esse vídeo aqui eu mostrei para vocês o bot funcionando e como que eu faço toda a configuração dele, simplesmente utilizando o Cloud Code e pedindo para ele fazer as configurações no meu Open Cloud. Não é algo tão difícil, é algo que você simplesmente precisa sentar e ir definindo. Algumas coisas que pode gerar um pouquinho de dificuldade é você precisar ir nessas APIs keys. Por exemplo, Brave Search, Google Places. Mas aí você pode pedir para ele te explicar o cloud e ele vai te falar, você vai clicar em tal lugar, vai fazer isso e tudo mais. Mas são ferramentas pagas, né? Por exemplo, a gente está usando o Gemini pago e a gente está utilizando a API do Google também paga. Então, quanto mais a gente investir um pouquinho mais, a gente consegue ter um pouco mais de resultado e mais interações. Então, hoje vocês viram, né, o nosso Grape Cloud funcionando. Então, espero ver vocês no próximo vídeo.